Você já se pegou pensando que, porque Deus perdoa, você pode continuar fazendo as mesmas coisas erradas sem consequências? Já sentiu aquela voz sussurrando em sua mente que a graça de Deus é tão abundante que seus erros não importam tanto assim? Essa é uma das mentiras mais sutis que podemos acreditar, e é exatamente sobre isso que precisamos conversar hoje. A verdade é que vivemos em uma época onde a graça de Deus foi transformada em desculpa, onde o perdão divino se tornou uma licença para viver como bem entendemos. Mas será que é isso mesmo que a palavra nos ensina? Será que o sacrifício de Cristo na cruz foi para que pudéssemos continuar presos às mesmas correntes, só que agora com a consciência tranquila? Quando olhamos para as Escrituras, encontramos algo completamente diferente. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, faz uma pergunta que ecoa através dos séculos até chegar aos nossos corações hoje. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele mesmo responde com uma firmeza que não deixa espaço para dúvidas. De modo nenhum. Essa resposta não é apenas uma negação, é um grito de alerta para todos nós que, de alguma forma, tentamos usar o amor de Deus como desculpa para nossa mediocridade espiritual. O perdão de Deus é real, profundo e transformador, mas ele nunca foi destinado a ser uma muleta para nossa desobediência contínua. Pense comigo por um momento. Quando Jesus encontrou a mulher apanhada em adultério, prestes a ser apedrejada pelos religiosos de sua época, ele não a condenou. Ele a defendeu, protegeu e ofereceu perdão quando todos os outros queriam julgamento. Mas observe cuidadosamente suas últimas palavras para ela. Vai e não peques mais. Não foi vai e tenta não pecar muito. Nem vai e eu te perdoarei toda vez que você cair. Foi um chamado claro à transformação. O perdão veio acompanhado de uma expectativa de mudança, porque é isso que o amor verdadeiro faz. Ele não apenas aceita você como é, mas o chama a se tornar quem você foi criado para ser. O pastor Charles Spurgeon, pregador inglês conhecido como o príncipe dos pregadores, costumava dizer que a verdadeira conversão não é apenas ser salvo do inferno, mas ser salvo do pecado. Não é apenas sobre o destino final, mas sobre a jornada diária de se tornar mais parecido com Cristo. Quando compreendemos isso, começamos a ver o perdão de Deus sob uma nova luz. Não é uma carta branca para viver de qualquer jeito. É um convite radical para morrer para si mesmo e viver uma nova vida. É como se Deus dissesse: eu paguei um preço muito alto pela sua liberdade, para que você desperdiçasse essa liberdade voltando à escravidão. O rei Davi nos ensina muito sobre isso. Depois de cometer adultério com Batseba e mandar matar seu marido, Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Ele se arrependeu genuinamente e Deus o perdoou. Mas as consequências de seus atos o perseguiram pelo resto de sua vida. O perdão não apagou as sementes que ele havia plantado. No Salmo 51, Davi clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele não estava apenas pedindo perdão pelos atos cometidos, ele estava pedindo transformação interna. Ele entendeu que o verdadeiro arrependimento não é apenas lamentar o que fizemos, mas desejar ardentemente ser diferente. A graça de Deus é poderosa demais para nos deixar do jeito que estamos. Quando realmente compreendemos o custo do nosso perdão, o sangue derramado na cruz, a agonia do Filho de Deus, a separação entre pai e filho naquele momento terrível, como podemos tratar isso levianamente? O apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, conhecia bem o peso do perdão. Depois da ressurreição, quando Jesus o restaurou às margens do mar da Galileia, não foi apenas uma conversa casual. Jesus perguntou 3 vezes: você me ama? E cada vez que Pedro respondeu, Jesus o comissionou: apacenta minhas ovelhas. O perdão veio com responsabilidade. A restauração veio com um chamado. Pedro não recebeu apenas o alívio da culpa. Ele recebeu um novo propósito. E isso mudou completamente a trajetória de sua vida. O homem que antes negava Cristo por medo de uma serva, depois pregava ousadamente diante de multidões. Talvez você esteja pensando: mas eu caio tanto. Como posso viver à altura desse chamado? E essa é uma preocupação legítima. Mas entenda isto: Deus não está chamando você para a perfeição imediata. Ele está chamando você para uma direção intencional.
É sobre o rumo que sua vida está tomando, não sobre tropeços ocasionais no caminho. O escritor cristão C.S. Lewis nos lembra que Deus não é simplesmente um avô bondoso que passa a mão na nossa cabeça e diz: "Está tudo bem", quando fazemos bagunça. Ele é um pai amoroso, que nos disciplina porque quer que cresçamos. Ele nos chama a um padrão mais alto porque sabe do que somos capazes quando estamos conectados à sua força. Quando Paulo escreve em Gálatas: "Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne", ele está estabelecendo um princípio fundamental. A liberdade em Cristo não é a ausência de limites, mas a capacidade de escolher o que é certo sem estar escravizado ao que é errado. É como um pássaro que foi criado em uma gaiola e finalmente é libertado. Ele tem asas, tem céu aberto, mas por hábito continua voltando para a gaiola. A porta está aberta, mas ele escolhe a prisão porque é familiar. Quantos de nós fazemos o mesmo espiritualmente? O perdão de Deus nos abre a porta, mas somos nós que precisamos escolher sair e aprender a voar. E isso requer esforço, disciplina e uma dependência contínua do Espírito Santo que vive em nós. Não é sobre força de vontade, é sobre render nossa vontade à vontade dele. Pense na mulher com fluxo de sangue que tocou a barra das vestes de Jesus. Ela foi curada instantaneamente, mas Jesus não deixou que ela simplesmente desaparecesse na multidão. Ele a chamou à frente, não para envergonhá-la, mas para confirmar publicamente sua cura e sua fé. Porque a transformação que Deus opera em nós não é para ser escondida, é para ser vivida abertamente. Quando entendemos que o perdão de Deus não é licença para pecar, começamos a ver toda a nossa vida cristã de forma diferente. As disciplinas espirituais não são mais obrigações religiosas, mas ferramentas de transformação. A oração não é ritual, mas conversa real com aquele que nos conhece profundamente. A leitura da palavra não é tarefa, mas alimento para nossa alma faminta. O pastor John Piper, escritor e pregador americano, diz algo poderoso: Deus está mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Quando realmente encontramos satisfação em Deus, o pecado perde seu fascínio. Não é que nos tornamos perfeitos, mas nossos desejos começam a mudar. Começamos a querer o que Ele quer. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo, mas é um processo que requer nossa participação ativa. Deus não vai nos transformar contra a nossa vontade. Ele nos convida, nos capacita, nos fortalece. Mas precisamos escolher cooperar com sua obra em nós, dia após dia. Lembra da parábola do filho pródigo? Quando ele voltou para casa, o pai não o recebeu dizendo: "Tudo bem, você pode continuar desperdiçando sua herança, eu sempre vou te perdoar." Não. O pai o recebeu de volta à família, restaurou sua posição como filho, mas o contexto deixa claro que o filho havia mudado. Ele voltou humilde, quebrantado, pronto para ser até mesmo um servo. O verdadeiro arrependimento sempre produz fruto. Não podemos separar o perdão da transformação. Eles são dois lados da mesma moeda. Quando Deus nos perdoa, Ele também nos capacita a viver diferente. E quando escolhemos conscientemente continuar em pecado, não estamos apenas rejeitando suas regras, estamos rejeitando seu amor e seu plano para a nossa vida. O profeta Isaías nos lembra: "Venham, vamos refletir juntos", diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Mas essa promessa não termina aí. Ela continua: "Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão do melhor desta terra." Vê essa conexão? Perdão e obediência caminham juntos. A graça de Deus não elimina a necessidade de obediência. Ela torna a obediência possível. Antes, obedecíamos ou tentávamos por medo ou por obrigação. Agora obedecemos por amor e gratidão, capacitados pelo Espírito que vive em nós. Então, como isso se aplica à sua vida hoje? Como você sai daqui diferente do que entrou? Primeiro, examine seu coração honestamente. Há áreas da sua vida onde você tem usado a graça de Deus como desculpa para continuar em padrões que você sabe que não o agradam? Seja honesto consigo mesmo e com Deus. Segundo, entenda que mudança real requer ação intencional. Não basta dizer: "Vou tentar ser melhor." Você precisa criar estruturas em sua vida que apoiem sua transformação.
Se você luta com um determinado pecado, quais passos práticos você pode tomar? Quem pode caminhar com você nessa jornada? Que hábitos você precisa desenvolver? Terceiro, lembre-se diariamente do preço do seu perdão, não para viver em culpa, mas para viver em gratidão profunda. Quando olhamos para a cruz e vemos o que custou nossa redenção, como podemos tratar isso casualmente? Deixe que a gratidão motive sua obediência, não o medo. Quarto, seja paciente consigo mesmo, mas não complacente. Haverá tropeços, haverá momentos de falha, mas cada vez que você cai, levante-se novamente. Cada vez que falha, volte para os braços do Pai. O que importa é a direção geral da sua vida, não a perfeição imediata. E, finalmente, entenda que você não está fazendo isso sozinho. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos vive em você. O mesmo poder que criou o universo está disponível para transformar seu coração. Você não está dependendo da sua força, você está aprendendo a depender da força dele. O perdão de Deus é maravilhoso, profundo e completamente imerecido. Mas ele nunca foi destinado a ser apenas um alívio da culpa. Foi destinado a ser o início de uma vida completamente nova. Uma vida onde o pecado perde seu poder sobre nós, não porque nos tornamos perfeitos, mas porque encontramos algo infinitamente melhor. Deus não quer apenas perdoar você, Ele quer transformar você. Ele não quer apenas limpar sua ardósia, Ele quer reescrever sua história. E isso começa quando paramos de usar sua graça como desculpa e começamos a vê-la como o poder transformador que ela realmente é. Então hoje, faça uma escolha. Não apenas aceite o perdão de Deus, aceite também o chamado à transformação. Não apenas agradeça pelo que Ele fez na cruz, viva de forma que demonstre que você realmente entendeu o significado daquele sacrifício. Porque quando fazemos isso, não estamos vivendo sob obrigação religiosa. Estamos vivendo em liberdade verdadeira, a liberdade de ser quem fomos criados para ser. Que essa verdade toque seu coração hoje e mude a forma como você vive amanhã. Porque Deus sim perdoa, mas seu perdão nunca foi uma licença para continuar no erro. Foi sempre um convite para uma vida abundante, livre e verdadeiramente transformada. Deixe seu nome e sua cidade ou estado nos comentários para que possamos orar por você e por sua família. Se você tem um parente próximo passando por alguma dificuldade, compartilhe também. Queremos levar sua situação diante do trono da graça. Deixe seu like neste vídeo se ele tocou seu coração e se inscreva no canal para continuar essa jornada de aprendizado e transformação junto conosco. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.